Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje para falar sobre política e para falar sobre o lançamento de 2 livros. Aqui comigo, Christopher, seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esses 2 lançamentos dos livros, falar sobre política, falar sobre anistia, falar um pouco sobre história. E é isso aí. E aí, Cris, beleza? Muito bom estar falando contigo, né? Temos aí um lançamento de o que para mim, particularmente, é uma obra muito importante na minha vida, que é, eu sempre gostei muito de escrever, né? Eu escrevi artigos em jornais de grande circulação no Rio Grande do Sul, Zero Hora, Correio do Povo, Jornal do Comércio. E o meu livro, que está publicado, está nas, digamos, maiores, melhores livrarias do Brasil inteiro, chama-se Manchado de Sangue Terás que Crescer. Foi lançado em agosto de 2025, do ano passado. E eu digo que é um renascimento, é onde eu acumulei experiência de vida suficiente, e eu entendi que eu, a partir dali, tenho condições de transmitir uma mensagem para o leitor que possa ter uma utilidade social, cultural, e muito além da questão da familiaridade com meu avô, né? Eu sou neto do presidente João Goulart, tem toda uma história de família, mas eu acredito que com o livro eu consigo transmitir uma empatia que pode fazer com que muitas pessoas se identifiquem. Então, estou muito feliz, é um momento, e muito legal também de estar contigo, né? Porque, afinal de contas, também tem um livro que está diretamente relacionado com esse assunto. A gente comentava agora há pouco tempo, né? Eu mesmo sou anistiado político, né? Passou na pele. Então, o meu livro, Bruno, ele procura desmistificar um pouco essa questão do glamour, sabe? Porque mostrar para as pessoas na vida real como é que é a sequência, né, familiar, no meu caso, né, neto de um cara que foi deposto por um golpe militar. Um peso muito grande no sobrenome, né? E as pessoas, muitas vezes, elas acham que isso tudo é uma maravilha. Elas acham que tá morando na Disneylândia, né, voando no cavalinho cor-de-rosa nas nuvens azuis. E a coisa não é assim, né? Mas, implicitamente, eu levo adiante também, que eu digo que é uma mensagem de força, de luta, de gratidão, né? Eu digo assim, é uma história difícil, pesada? É. Mas eu não visto a roupa da vitimização. Eu não acho que... Eu acho que tem outras maneiras de seguir em frente, assim, sabe? Isso é uma coisa muito pessoal minha, né? Mas tá dentro, né? É claro que a gente tá falando de uma violência de Estado, né? É uma coisa muito grave que a gente tá falando, né? Todas as consequências do golpe de 64 que destruíram milhões de famílias, direta ou indiretamente, arrebentou com um projeto de país que seria hoje uma realidade, nós teríamos um país completamente diferente. Então, assim, nós estamos falando de uma coisa muito grave. Mas eu acho que tem maneiras de comunicar isso de forma que a gente atinge mais com maiores resultados o nosso objetivo, né? É uma coisa que eu guardo, assim, eu carrego comigo, que é a comunicação, né? Apesar de ser advogado, eu acho que eu daria um bom jornalista. Mas e na política? Como é que é? Como é que foi a sua situação? Como é que é lidar? Porque você tem necessariamente sempre essa vinculação, né? O neto do Jango. Mas quem é o Christopher? Pois é. O livro, ele se propõe, né, Bruno, a exatamente isso. Que é natural, né? Não tem como desvincular isso. Eu ia ficar muito triste se eu fosse neto de um ditador, entendeu? Aí eu ia ficar triste. Mas eu sou neto do João Goulart, então ando de cabeça erguida. Mas isso foi uma coisa que eu notei durante o tempo, porque as pessoas utilizam isso também de uma maneira pejorativa, preconceituosa. Depois de tanto tempo ainda. Qualquer coisa que a gente faça na minha vida, Bruno, muitas vezes eu me dei conta. Cara, se eu faço uma coisa errada, que é normal, a gente erra. Não puxou o avô. Se eu faço uma coisa certa, normal, é neto do Jango, então tá tudo certo. Então, tu tá entendendo? E aí isso vai maçando. Não tem o seu mérito. Nunca tem meu mérito. Tanto que eu digo brincando, cara, que esse livro, muitas vezes eu digo brincando, olha, esse livro não foi meu avô que escreveu, tá? Só pra deixar claro, né? Não foi psicografado, Não, é o Christopher. E esse livro eu escrevi muito em função disso. Ali eu sou protagonista da própria história, óbvio que tá diretamente relacionado com a história do meu avô. E eu também não sou ingênuo a ponto de achar que as pessoas não vão se interessar pelo livro, claro, por causa da história de família que eu tenho. Eu não sou um cara ingênuo.
Mas eu procurei dar uma reciclada nisso, né? Tu pode ter certeza que a linguagem desse livro, ela é única. Porque o que acontece, Bruno? Se eu fosse fazer um livro, uma biografia do meu avô, cara, tem muita gente que já escreveu e certamente vai ser muito melhor. Eu não estaria dizendo nada, não seria nada original, né? Seria legal, acho que sim, mas não seria algo diferente, entendeu? Então, costumo dizer que o livro é um romance da vida real. E assim, não precisa gostar de política, não precisa gostar de história, não precisa ser trabalhista ou até mesmo ser de esquerda. É óbvio que eu tenho uma orientação que não poderia ser diferente, né? Enfim, fica muito difícil. Um cara que nasceu no exílio, que eu, como advogado, investiguei um provável assassinato do meu avô. Eu tá do outro lado, né? Isso é uma coisa bem estranha, né? Mas não precisa ser de esquerda, porque é uma história de superação, né? Então, eu acho que é uma bela contribuição aí que eu deixo para as pessoas. Mas, Bruno, eu quero saber do teu livro, Bruno. Quero que tu me conte um pouco sobre o teu livro, como é que é a história, né? A tua obra. A galera quer saber também aí. Legal, a gente vai falar disso, mas o livro ele se propõe, Christopher, a fazer uma leitura, né, ali do pré-golpe, né, até os dias atuais, né, de uma forma direta, falando sobre como o empenho que o Estado brasileiro utilizou para tomar as medidas, então, criação de legislação específica, criação de comissões, criação de indenizações, políticas de memória, arquivos. E esse livro ele mostra, né, essa política de idas e vindas, né? Então é literalmente um cabo de guerra. Nós tivemos recentemente, né, com o governo Bolsonaro, um desmanche na política de anistia no Brasil. E não poderia ser diferente. O Renan Calheiros foi o relator de lei de anistia, mas ele foi o revisor, e ele foi no Congresso Nacional o deputado que mais se manifestou contra a anistia. Isso não é nada, é por acaso. Então, durante o governo dele, o Ministério de Direitos Humanos foi desmontado, a comissão de anistia foram trocados todos os conselheiros e colocados literalmente militares, centenas de anistias foram destituídas, destruídas, né, basicamente. Então, os julgamentos que haviam sido feitos foram deixados de lado, foi extinta a comissão de mortes desaparecidos, dentre outras tantas medidas, né? Mas eu queria falar uma coisa, você participou do processo de exumação, né? E a gente sabe que a colheita de documentos nem sempre é algo muito fácil, é um grande quebra-cabeça. Primeiro porque nem todos os documentos estão disponíveis. Muitos documentos foram destruídos, documentos que estão em posse, por exemplo, do Exército, Marinha e Aeronáutica não são disponibilizados, documentos ainda, mesmo depois do regime, ainda estão classificados como confidenciais. Como é que foi lidar com isso, de você ir atrás, né, obter essa documentação, fazer a questão da exumação do corpo? Como é que foi isso? E como é que você vê o Estado? Se ele realmente tem essa política de reconhecimento ou se é algo que... Não, é perceptível que o Brasil adotou a política de jogar a sujeira para debaixo do tapete, né? Até a gente fala que não aconteceu uma transição da democracia, da ditadura para a democracia. Aconteceu uma transação, né? Onde se negociou, se condicionou, olha, a gente abre, mas vamos deixar os torturadores quietinhos, os generais, os bandidos quietinho na deles, entendeu? Isso já é muito diferente do que países como a Argentina, como o Chile, por exemplo, como o Uruguai, enfim, né? A Argentina, General Videla morreu dentro de uma cadeia, entendeu? Não tem ódio nisso que eu tô falando, mas, cara, mataram 30 mil pessoas na Argentina. Não é que mataram, a Argentina tinha os voos, os vuelos de la muerte. Os caras pegavam os opositores do regime, botavam dentro do avião, drogavam, normalmente era tudo gurizada, né, cara, rapaziada, jovens, botavam, né, em cima do rio da Plata, no Oceano Atlântico, drogavam os caras e jogavam vivo, cara. Fizeram isso em Itaipu, né? Também não é nada muito distante também do que aconteceu aqui, né? Então, o que merece quem dava ordem pra fazer uma coisa dessas? Entendeu? Por quê? Porque os caras eram sindicalizados, porque os caras eram entidades estudantis.
Então, eu acho que não tem como um país avançar se não tiver um ordenamento jurídico, legal, reconhecido social e politicamente, que condene esses caras à prisão. Não tem, cara, porque é muito fácil. Aquela coisa, quem bate, esquece, né? Essa é uma lei Quem da... apanha, não. Quem apanha não esquece. Então, eu acho que... eu entendo assim, ó... isso tem muito a ver com a colonização brasileira, portuguesa, que normalmente, via de regra, tu vai ver, tu pega, por exemplo, cara, tu pega lá a Venezuela, tu tem um Simão Bolívar, né, que tentou criar uma América Latina própria, livre e independente. Tu pega a Argentina, tem o General San Martín, eram caras que lutaram contra a coroa espanhola. E eu entendo que no Brasil, a colonização portuguesa nunca foi muito de se levantar. Tanto tu pega lá o Império Dom Pedro I, Dom Pedro II, sempre foi muito transação, a política do não, vamos dar um jeitinho. Eu vejo dessa forma a tradição, né? Isso tem muito a ver com as origens. A gente fala que em 1930, que é a grande Revolução Brasileira, 1930, o presidente Vargas, né? Mas tu pega essa tradição mais hispânica, eles se levantaram contra a monarquia, quer dizer, isso eu acho que se reflete em vários momentos no Brasil. Acho que na ditadura militar, na abertura, né? Vamos dar anistia gradativa, lenta e segura, mas não tem como evoluir. E no caso do meu avô, foi através, eu me preparei bastante nisso, quando o Instituto João Goulart, que é presidido pelo meu pai, João Vicente Goulart, ingressou com um inquérito civil público no Rio Grande do Sul, Ministério Público Federal, e a partir dali a gente pediu uma série de situações, né? A desclassificação de documentos. Ainda, né? Isso no regime democrático já, né? Não, porque o que acontece? Com lei de acesso à informação, tudo, né? Porque acontece o seguinte, as primeiras, digamos assim, versões sobre um possível assassinato do meu avô, elas aconteceram no início da década de 80. Só que no início da década de 80 a gente estava vivendo ainda uma ditadura militar, então não tem a menor condição. Só antes de 85, porque já no Uruguai já sempre surgiram versões que meu avô, né, teria sido assassinado. Mas dentro da ditadura militar não tem como tu investigar isso é evidente. Não existe acesso. Então, a partir daí, nós pedimos uma série de, né, nesse processo, nesse inquérito, uma série de medidas, como a desclassificação de documentos, inclusive de posse dos Estados Unidos, Departamento de Estado americano, a oitiva de agentes da CIA, por exemplo, agentes da repressão que financiavam e monitoravam todos os golpes, os regimes ditatoriais na América Latina. No Brasil não era diferente, então com nomes específicos ali. Claro que o Brasil nunca avançou absolutamente nada, porque isso é uma questão de política, né? E a gente sabe que, via de regra, nós temos governos que não passam um passo da linha que os Estados Unidos da América impõem pra gente. Lamentavelmente essa é a realidade, só que a que custo? Qual é o preço disso? Né? Porque eu te pergunto o seguinte, qual que é a capacidade que nós temos de compreender as liberdades, né, das convicções humanas? Porque eu sou um criminoso se eu pensar diferente de ser um puxa-saco dos Estados Unidos? Eu sou um criminoso? Talvez comunista, né? Mas pensar um país maior, independente, soberano. E até que ponto eu avançar nisso, nesse meu pensamento, de forma respeitosa, né? Porque, na verdade, tudo está sempre... depois de um tempo eu entendi uma coisa. As civilizações, de forma geral, tudo é muito previsível, cara. Assim, acaba sendo que tudo é muito previsível. Porque basta tu colocar um interesse financeiro que tu já, entendeu? O difícil é tu pensar além dos interesses financeiros. Porque tem uma coisa que eu digo, esses dias eu estava até meio polêmico eu vou dizer agora, mas dinheiro não tem valor. Dinheiro não tem valor. Dinheiro tem utilidade.
Mas valor é outra coisa, cara. Valor é assim, eu não avalio ninguém, cara. Eu não vou te achar mais legal ou menos legal, porque tu tem uma conta bancária recheada. Beleza, cara. O que mais tem é gente bem sucedida financeiramente e que fracassou como ser humano. Então, qual que é o... Mas isso é uma coisa muito pessoal minha. E isso tá ligado a esse tipo de valor, né? A não querer trocar a liberdade por segurança. Né? Que é um binômio essência. Cara, uma vez eu li uma frase que eu guardo, que eu entendo muito, assim, qualquer forma de você tentar trocar buscar em função da sua liberdade uma segurança, e aí entra a questão financeira, tu fica sem uma e sem a outra, tu vai ficar sem nenhuma. Entende? Sim. É lógico que a liberdade cobra um preço alto. Cobra. Cara, é uma opção de vida, né? Eu me sinto hoje muito, muito tranquilo, ando com a cabeça assim. Eu sei que de alguma forma isso me torna um pouco, como uma palavra que gostam de dizer, um subversivo, né? Que é a palavra que os caras usam. Cara, mas assim, no fundo, eu acho que muitas vezes, cara, esse cara é corajoso, né? Porque é natural que... Eu tenho 3 filhas, então é natural que a gente siga padrões, convenções, né? Todo mundo precisa... Mas isso não pode ser maior do que a minha liberdade de ter a opção de falar respeitosamente o que eu penso, cara. Isso me torna um cara meio complicado. O livro trata um pouco muito disso, sabe? Bruno? E como é que você vê hoje, né? Você falou dos Estados Unidos, do avanço dos Estados Unidos, e a gente está num momento, né, que a Venezuela acabou de ser basicamente invadida, né? Uma mudança da forma do xadrez global. Até que ponto, né? A gente vai ter esse avanço, até que ponto isso o Brasil realmente, com questões de terras raras, com outras questões que são de interesse aqui do bloco da América. Como é que você vê isso? Eu vejo assim, o nosso país, ele adota uma política, digamos assim, mais neutra nessas questões internacionais. Sempre, né? Foi. Essa é a política do Brasil com todo mundo, né? Então, inclusive, a política externa independente era uma diretriz lá desde os tempos do presidente João Goulart, né? Que tinha um ministério fenomenal, talvez o melhor ministério. Santiago Dantas, Celso Furtado, Darcy Ribeiro, cara de São Paulo que eu gosto muito, cara, que é o único ministro que está até hoje vivo, é o Amin Afonso. Aliás, meu pai me falou esses dias, não sei se, que o Amin Afonso é pai de um dos caras do Titãs. Tá, certo. Não sei. Vamos, tá, pra conferir. Checa aí. Mas, essa foi sempre a diretriz. Só que o que acontece? A política americana é aquela que se tu não tá com ela, tu é contra ela. Eles não querem, né? Eles não querem permitir que o Brasil se desenvolva e perder as rédeas do controle da política internacional. Isso tá na cara, né? Então eu vejo muito isso, assim, sabe? É a nossa realidade. E você pega, por exemplo, né? O maior parceiro comercial no Brasil hoje é a China. Né? E os Estados Unidos querem exclusividade, mas exclusividade... inclusive... se dando o direito de fazer taxações, que nem foi feito agora há pouco, né? Em função de temas políticos. Eu vejo muito complicado. Hoje eu vejo a linha de comando dos Estados Unidos muito complicado para o mundo. É muito temerária, né? O Donald Trump. Mas acontece que de um tempo para cá, ser fascista virou uma coisa legal, né? Lamentavelmente, né? Ser fascista virou, pô, que legal. Porque se tu vê um tempo atrás, Bruno, as pessoas nem falavam que eram de direita, as pessoas tinham vergonha de dizer que eram de direita. Mas agora ficou uma coisa aceitável, né? Os caras começaram a sair do armário, através do Bolsonaro. Através do Bolsonaro. E aí... como é que a gente vai conter isso, né? Porque a gente tá num momento que nós vamos ter as eleições, né? Até que ponto vai ter interferência americana nas eleições do Brasil, né? Como também teve em outros países do mundo, né? Como é que a gente combate isso, né? A gente teve um 8 de janeiro que está sendo já revisitado, o Fux no TSE fez a revisão de alguns casos, né? Como é que a gente vai olhar isso para as próximas eleições e especialmente, né? A gente teve um exemplo em São Paulo que foi o Marçal, né? O Pablo Marçal, que utilizou a internet de uma forma e a própria campanha política
como se fosse o Valdo, né? Tem o Black Mirror tem um episódio que é o Valdo, que é um bonequinho, né? Então ele usou a política como se fosse uma política de devastação, uma política de confronto direto do ódio. Como é que a gente vai lidar com isso? Olha, eu particularmente, eu ocupei alguns espaços públicos, nunca fui um protagonista da política. Mas estava no meio, sabe como é que funciona, tem experiência. Não, sei bem como funciona. Você foi suplente de senador. Fui suplente de senador, fui vereador em Porto Alegre, fui candidato a prefeito em São Borja. Então, tem uma canja boa, né? Não, fui secretário municipal de assistência social em Porto Alegre. Mas, não, o que eu quero te dizer assim, que eu depois de toda essa experiência, eu só acredito numa contribuição, e talvez aí tenha um caráter mais ousado, mas é através da cultura. Porque de resto, a gente volta àquilo que a gente falou. Pra mim já ficou tudo muito previsível. As pessoas vão lá, vão dar aquele discurso, aquele blá blá blá, que é para chegar nos municípios, destinar emendas, para ganhar os votinhos, mandatos quase sempre comprados. Eu não tô tirando mérito dos políticos, mas muitos... Mas é uma realidade de no muitos Brasil. Eu tiro mérito sim, cara, porque na verdade a política toma lá da cá. Então assim, o cara não tem mais aquela coisa de idealismo, do amor pelo Brasil. Mas tem espaço para ser idealista? Tem espaço? Pela minha experiência pessoal, eu me senti completamente deslocado nesse meio. Muitas vezes me senti como... Os caras me olhavam como se fosse o bobalhão. O bobalhão. E então, beleza. Só que aí que eu parti pra cultura. Porque a cultura, ela entra ela entra numa área muito mais aprofundada. E aí eu digo o seguinte, eu não tenho... Concorrente em político é o que dá, é uma coisa mais fácil. Sobe num palanque, fala lá um monte de bobagem, vai enganar, vai falar pra torcida, mentir pra torcida, né? Fala o que as pessoas... Porque esse é que é o problema, falar o que as pessoas querem ouvir. Aí ficou complicado pra mim. Agora, culturalmente, eu digo assim, não, tu quer competir comigo, beleza, tem que escrever um livro. Aí então comecei a me sentir melhor nesse campo. Porque, cara, lamentavelmente eu vejo assim, de uma maneira geral... A humanidade, ela não está evoluindo intelectualmente. Ela está involuindo. Porque hoje em dia é assim, é apontar o dedo e ninguém quer saber. É muito mais julgamento e muito menos compreensão. Não. Ninguém quer saber as causas, as raízes. É só lacração, é TikTok, é dancinha no TikTok, é não sei o quê, é falar bobagem. Isso é um grande problema. Porque eu não vejo, cara, eu vejo que as gerações, imagina, eu tenho 3 filhas, né? Eu não falo isso contente, cara, mas é a impressão que eu tenho. Eu acho que as minhas filhas fazem diferente, né? Mas aí por orientação. Minha filha tem, a Valentina, vai fazer 18 anos. Ela é uma pessoa que gosta de música, cultura, lê pra caramba. Mas é que a gente tá vivendo num mundo onde as pessoas são cada vez mais ignorantes, cara. E aí vem o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro representa esse bando de... Cara, entendeu? É o que eu acho, é o que eu penso e é o que eu vou falar. O cara ficou 4 anos. E eu digo assim... Disseminando fake news, falando de... Cara, ele tinha toda a máquina. Ele mesmo perdeu de tão burro que ele perdeu pra ele mesmo, cara. Isso era só ele ter ficado quieto ali, cara. Pro meu desprazer, né? Porque... Jamais votaria num cara que é o representante das forças que mandaram a minha família para exílio. Nunca, entendeu? Mas eu digo assim, cara, e por outro lado, e vê, eu sou trabalhista, eu não sou filiado ao PT, tá? Eu sou do PDT. Mas claro que eu circulo no campo do centro-esquerda. Aí tu vai me dizer, o presidente Lula que ficou 2 anos destruíram o cara, fizeram de tudo, um Brasil inteiro, um Congresso Nacional, chamando de tudo que é coisa, ladrão, safado, sem vergonha, sei o quê. O cara saiu da prisão e foi eleito presidente. Então, o verdadeiro mito, vai me desculpar, é o Lula, né, cara? O verdadeiro mito é o Lula, cara. E eu não tô, assim, não quer dizer que eu morro de amores pelo Lula, não é isso que eu tô falando. Né? Até o PDT, agora nessa eleição, está com o Lula e eu vou fazer campanha pro Lula. Mas a nossa linha ideológica, ela é diferente porque vem de antes, né? E como é que você vê a gente fala de trabalhismo, né? Assim, o pessoal mais velho, vou colocar assim, olha, até entende, né? Sabe essa história. Mas e pra galera nova? Como é que olha esse trabalhismo numa sociedade que a gente tá falando de...
mudança de como você se relaciona, mudança de como você interpreta, se você é um empresário, se você é um trabalhador, né? Porque tem muito essa cultura, né? Em grandes empresas. Como é que você vê isso? Como é que a gente vai tratar o trabalhismo hoje? Hoje, o que é? Mudou muito? Porque não é necessariamente uma relação, né, só de poder, né? Explica pra mim, como é que você vê hoje o trabalhismo? É que, para falar sobre trabalhismo, é aí que tá, nesse mundo que a gente vive de imediatismos, é muito complicado, porque as pessoas querem resultados imediatos hoje. E trabalhismo pressupõe um projeto de país, de nação a médio e longo prazo. Porque pressupõe diálogo, pressupõe sentar na mesa, pressupõe fazer ajustes, né? Buscar o equilíbrio entre as forças do capital e do trabalho. Eu sempre indico um livro que eu acho muito bom, que para mim é o Manual do Trabalhismo, que é o de Alberto Pasqualini, que é Bases e Diretrizes para uma Política Social. Alberto Pasqualini, que é o grande pensador do trabalhismo no Rio Grande do Sul. Foi senador, era jornalista, acho que era jornalista, escrevia no Jornal Correio do Povo. Então, o trabalhismo ele pressupõe diálogo. O trabalhismo não se apresenta como um movimento que defende, por exemplo, lutas de classes, sabe? Estimular aquela velha cartilha marxista, assim, né? E o trabalhismo é suprapartidário, não é de um partido ou outro. Não, é uma corrente política, mas é a velha social-democracia, né? Representado também pelo trabalhismo inglês, né? Social-democracia na Inglaterra, então tem várias vertentes. Acontece que isso aí pressupõe um modelo de mais participação democrática, porque eu acredito muito no modelo social onde tenha inclusão em fóruns, em círculos onde a maioria seja representada, ou seja, onde haja um processo democrático, inclusão participativa da sociedade. Isso eu não abro mão. Isso eu não abro mão. Porque não é justo que um cara tem lá um barão lá cheio de dinheiro, vá lá, não. Só porque vamos botar todo mundo e vamos fazer instituições como fóruns democráticos, entidades participativas que deliberem. Eu acredito nesse mecanismo de país, né? Isso não é uma perseguição às elites, claro que não. Óbvio que não. A gente não tem como criar um país sem investimento, sem inteligência, sem a capacitação das elites, né, poder produtivo, financeiro, operacional. Só que eu não vejo sentido dessas grandes elites não terem consciência social. Porque daí é o seguinte, a gente não vive sozinho no mundo. Simples assim, cara. Simples. No final das contas, os conceitos são bem mais simples. Né? Se tratar se tu é uma pessoa egoísta ou se tu não é. Ponto. Tá, beleza, quer ser uma pessoa. Tá, tu é uma pessoa também. Tá, encheu teu. Pra mim, não. Tu diz, particularmente pra mim, ser milionário não é sinônimo de que é um ser humano legal. Porque eu canso de ver cara nego ladrão aí que tá na cadeia, cheio de dinheiro. Bom, tá aí os banqueiros agora aí, né? No Banco Master. Pois os Banco Master. Tinha dinheiro pra caralho, né? Tá, onde é que termina esses caras? E quem pagou a conta, né? Foi o FGC, foi quem pagou a conta, né? Eu vou te falar, às vezes, cara... Fica pra gente. Eu me considero um trabalhador... Às vezes eu vejo esses caras aí e tal, que aparecem, porra, cheio de ostentação. Quando os caras terminam presos, eu fico pensando, cara, mas às vezes não é ruim ser duro, né, cara? Às vezes é bom, cara. Eles têm liberdade, não, né? cara, eu não tenho grana, mas eu ando com a cabeça erguida. Esses caras aí. Ficam pagando nota há 5, 10 anos, achando que e daí termina como? Eu não vou terminar onde eles terminaram. Então, mas é que eu digo, é uma visão de mundo que certamente, Bruno, esses valores eu herdei do meu avô. Com certeza. Eu vou te fazer mais uma pergunta agora. Agora vamos falar de Supremo, né? Porque também, né, tem tudo a ver. Como é que você está vendo tudo isso, né? Porque o Supremo, que deveria ser o grande fiador, né? Vamos colocar assim, o grande responsável ali por manter a ordem constitucional, tá com todas essas situações. Como é que você vê isso para a nossa democracia? Como é que você vê isso para o nosso processo político? Veja, a gente teve uma condenação do 8 de janeiro, que foi uma questão que parou o Brasil, e a gente tem um Supremo hoje que está enfrentando uma situação relacionada a possíveis escândalos, vamos colocar dessa forma. Como é que fica a credibilidade dos poderes? Como é que você vê isso? É assim, né, é óbvio que
O Supremo, em muitas decisões, está extrapolando e muito, né? Acontece que, minha opinião, isso só está acontecendo porque o legislativo virou uma bagunça. Eu não estou legitimando. É omisso. Não consegue responder, talvez, as demandas no tempo adequado também, que o processo legislativo exige muito mais. Mas assim, aí eu vejo como uma espécie de que esse poder, né, que constitucionalmente os poderes têm que ser harmônicos entre si, acaba que assumiu uma carga que não deveria assumir. Muito mais em ausência ao bom funcionamento dos outros poderes, né? E aí acabou que esse poder, o poder lá no STF, acabou que começou a ter deliberações que constitucionalmente não pertencem a ele, né? Porque aí entra de novo aquela questão do processo político participativo que eu acabei de falar, porque isso é muito fácil, né? Que tu tem um congresso lá, elege... Quantos tem hoje? Os 500? 513. 513 caras lá. Os caras se matam fazendo sessão ordinária, sessão disso. O mandado de segurança do Supremo resolve o problema ali, a discussão, né? Vem um boneco lá, toma um café lá que não gostou, meio amargo. Dá um cara. Aí não dá, né? Então assim... Mas você acha que a gente precisa de uma reforma, né? Tem algumas propostas que tramitam no Supremo Tribunal, no Congresso Nacional, de limitação para 8 anos ou 12 anos, né? Que eu acho que deveria ter isso, porque a jurisprudência não é estável durante todo esse período, a forma de indicação... É necessário hoje uma reforma do judiciário, porque a grande maioria das demandas acaba, no final das contas, no STF. E aí o STF ele tem condições e tem dado respostas para a sociedade de forma satisfatória? Eu penso que está mais do que na hora da gente avaliar a real eficácia dos mandatos vitalícios ali, né, do STF, né? Não faz sentido. Não, o sentido seria, porque tem que ter uma estabilidade. Mas não tem. Que não tem. A gente teve a questão da prisão de segunda instância, por exemplo, que num período de 8 anos tivemos 4, 5, 6 decisões diferentes ali. Muda, volta de novo, muda. Então, acho que tá mais que na hora do que avaliar a questão de ter... Tem que ter tempo, prazo, né? Mandatos, né? Isso me parece que é bem... Eu até consigo entender a lógica, que seria essa, né? Da estabilidade, que tu acabou de dizer que não tem, né? Mas... E talvez a gente tenha um Supremo que julgue, por exemplo, o Tribunal Constitucional Alemão, ele julga 8, 10 causas no ano, por exemplo, que são temas muito importantes. O Supremo Tribunal Federal hoje julga tudo, né? Julga habeas corpus, julga tudo. Agora, por outro lado, eu também vejo que também virou uma bandeira política ideológica da direita, né? A questão do Alexandre de Moraes. Tu não vê um palanque hoje de que não direita fala disso, que não seja o Alexandre de Moraes, que não sei o quê. Então já virou também um símbolo. É claro que existem excessos, sim, eu vejo que existem excessos, mas também já entra a questão da disputa política, que acaba botando isso como uma bandeira do bolsonarismo. Isso eu consigo enxergar bem claro, isso, né? Consigo enxergar bem claro. Eu não sei, cara. Acaba que às vezes eu começo, eu tendo a ter o pensamento de que no fim é um mal necessário, porque também a coisa estava descambando. Bom, e onde começou toda essa esculhambação foi no impeachment, no golpe contra Dilma. Ali foi. Ali começou toda a esculhambação com o Eduardo Cunha, né? Que fez o que deitou e rolou na Câmara dos Deputados, que é a cara da corrupção institucionalizada. A partir dali eles começaram a criar os monstrinhos, porque aí assumiu o Temer, aí começou a dar a margem, né, para depois vir o Bolsonaro. Então, essa é a origem do que descambou o STF, que também nós vamos olhar o retrato corte atual do STF, tudo bem. Mas por que isso aconteceu? Porque se tu for ver 10, 15 anos atrás, ninguém reclamava tanto assim do STF como esse cara. Não tinha essa mesma Então isso culminou em função de um processo político, onde aconteceu um golpe. Que vai dizer o quê? Que a Dilma... Da onde, cara? A Dilma podia ter a questão que realmente isso é uma falha
da ausência, trato político com o Congresso Nacional. Porque tem que ter, o presidente tem que ter. Tem que ter. Mas aí, daí a dizer que pedalada, quem nem sabe que é pedalada fiscal, cara. Quem é que sabe que... E a gente pode... quando teve foi nominal, né? Cada deputado fez assim. Então os deputados elogiaram, pra família. E pro Brasil nada, foi né? Foi um circo aquilo ali. Foi um grande circo. E foi tão escrachado, tão absurdo, que os caras caçaram, derrubaram ela, mas não caçaram ela politicamente. Os direitos políticos foi mantido, né? Então, inclusive em sessão presidida pelo Lewandowski. Aquilo né? ali, pra mim, foi a consagração de que foi o álibi dela. Acordão, né? Não, cara, não, porque no fundo ela não tinha. Entendeu? Nós vamos te tirar daqui porque nós não te aguentamos mais, porque nós não gostamos da tua cara. Nós não gostamos da tua cara, nós vamos te tirar. Mas tu não roubou, não, nós vamos te... Porque tu acha que iam manter os direitos políticos? Constitucionalmente, não é isso que a Constituição diz. A Constituição diz que a partir do momento que você perde o mandato eletivo, você fica inelegível. Então, tiveram que fazer uma enjambração. Foi uma manobra ali, né? Constrangido que eles mesmos ficaram. Isso a gente até brinca, né? Na Faculdade de Direito, que é um jabuti, né? Porque ninguém consegue explicar isso. Jabuti na árvore, né? Como é que fez isso, né? Tá lá na árvore. Não sobe na árvore normalmente, quer dizer que alguém botou lá, né? É o jabuti na árvore, né? Então, é um pouco de tudo isso aí, cara. Mas, de novo, eu tô numa situação muito feliz. Eu, particularmente, não tenho ambições hoje políticas. Eu tô circulando nos bastidores. Mas eu acredito que eu estou fazendo política da maneira que eu mais me sinto à vontade, que é através da cultura. Porque a gente propõe uma conversa diferente, cara. Entendeu? Pô, eu também nunca fui um cara muito formal. Eu sou músico, né, cara? Eu sou baterista de banda. E a maneira como eu acho que eu consigo me expressar melhor, porque eu gosto de me sentir autêntico, espontâneo. Não interessa mostrar duas caras. Até porque, cara, eu sou muito consciente que isso aqui é uma passagem. Uma passagem, cara. Não sei quanto tempo a gente vai durar aí, mas uma passagem. E eu confesso que eu tenho, sim, ambição. Isso eu confesso. A gente tem ambição. Cara, eu tenho ambição de passar pelo mundo e que amanhã depois diga, porra, aquele cara foi um cara bacana. Fez a diferença, deixou um legado. Sei lá, cara. Isso tem essa ambição, né? E aí eu acho que não tem nada mais legal do que... Aliás, eu estou já com um segundo livro pronto. Nem é bom falar agora porque não, dá spoiler. Vamos lá, qual que é? Eu tô com o segundo livro pronto já, que eu tô fazendo a revisão. Isso é um projeto pro ano que vem, que se chama O Mistério da Casa 3, mas isso já é um romance psicológico. Porque o que acontece? Eu tenho a tendência, né, a gente vai vendo assim, eu sou um escritor de primeira viagem, mas eu gosto de escrever. Mas já aparecem características próprias, assim, né? Por exemplo, esse livro, Romance da Casa 3, ele é um romance onde acontece um crime, mas o foco do livro não é o crime em si, mas é o que levam as pessoas, né, que circulam nesse crime a chegar naquele ponto e que aquele crime aconteça. Ou seja, está muito mais focado na carga de intensidade psicológica dos personagens. E não é para dar resposta. O crime aconteceu, mas aí vai dizer como é que foi as origens, como é que foi o cara que foi o mandante do crime, como é que ele nasceu, em que circunstância ele viveu, o que aconteceu com a vida dele, os outros caras. Então, assim, e isso é um projeto para o ano que vem, que esse sim, é um romance fictício, né? Psicológico. E pretendo continuar, cara, escrevendo, pretendo. Esse ano é importante também a gente falar que é um ano especial, porque é o ano que fecha 50 anos da morte do meu avô. Porque meu avô morreu em 76, nós estamos em 2026. Então eu acho que um momento interessante para falar sobre tudo isso aqui que a gente está falando, né? E eu acho que eu consigo transmitir essa história com uma outra linguagem, que é uma linguagem mais informal. Porque senão a história, ela é pesada, ela é a maior tragédia, sabe? Que isso pra minha família, isso na verdade o golpe destruiu com a minha família. Não tô falando nem no Brasil, tô falando num âmbito particular, né? Mas eu não gosto, porque eu tenho como resposta, cara, obrigado. Porque aí eu acho que eu quebro o meu ofensor, porque os caras não acreditam. Os caras dizem, cara, depois de tudo que a gente fez,
Depois de tudo que a gente tentou te destruir, tu vem aqui me agradecer, meu velho. Isso é muito mais foda do que tu dar um tapa na cara, do que tu xingar. Que os negros não vão acreditar. Aí chega uma hora... É aquela história do rock, né? Balboa, né? Quanto mais você apanha... Quem vence a luta é quem aguenta mais porrada, não é quem bate. Pode bater, bate. Chega uma hora que os caras continuam de pé, os caras já não vão mais bater. Os caras apanham pra tu tá lá de pé. Tá, os caras não dá. E Christopher, como é que você vê isso, né? Porque você... Uma das questões desse livro é justamente desmistificar e mostrar quem é você. Mas como é que você vê isso? Não sei se é muito pessoal ou não. Que é uma questão geracional para suas filhas, né? Também tem ainda... ultrapassa a barreira do neto, passa pro bisneto esse... O meu livro ele é dedicado às minhas filhas, né? Tá. A Ana Beatriz, que é a minha filha menor, a Martina e a Valentina. Porque eu queria exatamente escrevi para elas me conhecerem melhor. E aí provavelmente entenderem, né, muitas coisas que talvez elas em algum momento não iam conseguir entender, né? Então, eu acredito que o maior foco do livro, o maior forte do livro, o maior valor do livro é o humanismo, entendeu? E eu sem dúvida, eu sou um humanista. Se tem alguma coisa que me define, é o humanismo, sabe? Essa questão de... A gente aprende muito, cara, com as experiências das pessoas. Só que para aprender, tu tem que estar com um canal aberto para querer aprender. Tu tem que estar disposto, né? tu tem que... E a pessoa, teu interlocutor, não pode ser uma coisa mecânica. A pessoa tem que saber, não, esse cara, ele tá interessado. Porque aí tu valoriza a outra pessoa. E não é favor, cara. Eu quero aprender, porque me interessa aprender com a tua experiência de vida. Mas aí tu tem que dar, cara. Vai chegar lá de grandão ali, arrogantão, não dá. Não dá. Então o livro, ele tem essa ideia, assim, que eu digo de... Eu falo um livro que é tipo é uma mensagem dentro de uma garrafa de SOS jogada no mar que vai bater e vai chegar em algumas pessoas. Porque a ideia é a empatia e conexão de muitas vezes pessoas que também... Porque na verdade, pensar fora da caixa, às vezes que a pessoa se sente meio incompreendida. Entende? Só que não é possível, cara, que seja... Não, tem mais gente que nem eu. Então o livro ele se propõe a criar esses laços de conexão e falar algo de uma maneira muito mais fraterna, muito mais humana, entendeu? Vai errar, vai errar, faz parte, o erro faz parte. Mas não querer ser uma máquina, não querer achar que é melhor que ninguém, não tem, cara, ninguém, no final das contas, todo mundo vai virar poeira para as minhoquinhas comerem, né, cara? Então, meu irmão, sabe? O livro trata muito disso, Bruno. Muito, muito, cara. O livro é muito disso. Assim. O pessoal gosta muito, o pessoal fala assim, cara, é um livro pesado, mas é um livro bonito, o pessoal tem falado. O do assim. seu pai, então, vou colocar também, né? Eu li emocionante, né? Ele começa contando a questão do avião, assim. Você já começa ali, toma um soco na cara, né? O Django e eu, né? Memórias do Exílio. O do meu pai, claro, meu pai viveu, né, com meu avô até os 18 anos, né? Que se tu for ver é muito pouco, né? O pai perdeu o pai com 18 anos. Então, claro, ele pega aqueles momentos de exílio e tudo. O meu já pega como é que eu digo assim? O day after, né? A continuidade. O day after. Mas a intenção foi transmitir para as pessoas, e eu realmente ficaria aí muito feliz se a pessoa terminar de ler o livro e cara, isso aqui me serviu. Isso aqui serve para minha vida. Se eu conseguir isso, eu entendo que eu já vou ter cumprido meu papel. Eu não escrevi. Claro que foi um desabafo meio que pessoal o livro, mas não tem graça escrever um livro só por vaidade. Se não chegar no cara... Ele entendeu o que você quis colocar. Cara, isso aqui serve pra minha vida. Aí tá valendo. Aí eu acho que eu tô fazendo uma coisa legal, assim, sabe? É um pouco disso. E deixa eu te fazer agora, mudando um pouquinho. Você é nicheado político, né? Você teve o reconhecimento
E como é que foi pra você isso, né? Conta aí. Anistia. Assim, como é que foi a sua sensação? Porque muitas pessoas choram, passaram por tudo. Como é que foi pra você, né, ter o pedido de desculpa do Estado? É lógico, nada vai de jeito nenhum, né? Tudo o que passou. Mas como é que foi pra você pessoalmente? Porra, significa alguma coisa mesmo? Significa, sim, claro. Porque tem todo um simbolismo, né? Eu tenho a minha anistia pessoal, mas eu também, uma coisa que me marcou muito é que eu representei o meu avô quando aconteceu a anistia num congresso que aconteceu em Natal, Rio Grande do Norte. O presidente na época era o César Brito. César Brito. E eu representei minha família em Rio Grande do Norte na anistia do meu avô. Caramba. E o ministro de Justiça era o Tarso Genro, o presidente era o Lula, Arlindo Chinaglia era o presidente da Câmara Federal e o do Senado era o Garibaldi Alves, se eu não me engano. Né? Garibaldi Alves era o presidente do Senado. Estavam todos lá. Aquilo foi uma experiência que me marcou muito, assim, porque eu representei a minha família, a anistia do meu avô, inclusive usei a tribuna e tal. E aquilo foi bem, bem forte. Assim. E a minha anistia particular, né, particularmente, assim, o presidente na época da comissão era o Paulo Abrão. Doutor Paulo Abrão. Um cara bom, um cara qualificadíssimo. Qualificadíssimo, vários livros, estudos, um cara, referência na área. E foi ele. E claro que tem porque eu notei uma coisa também. Porque eles queriam, de alguma forma, existia a ilusão de que a dimensão dos danos morais e políticos dentro de uma família, elas têm um corte geracional. E não tem. Não tem, cara. As minhas filhas hoje, elas de alguma forma são afetadas pelo golpe de 64. Minha filha nasceu a mais nova tem 8 anos, cara. Por quê? Porque isso afeta toda uma geração. E aí, eu entendi que os caras, de alguma maneira, que queriam... E aí, estabelecer quando eu usei a tribuna, fui anistiado lá na PUC, lá no Rio Grande do Sul, para defender a minha anistia, eu toquei nesse assunto. Eu digo, cara, quem é que vai falar para mim dos grandes arautos da técnica jurídica, os grandes sabedores? Quem é que vai dizer para mim onde é que está o corte do dano moral que a minha família sofreu? Fala aí pra mim. Qual é de vocês aí que vai dizer? Qual é o... Porque é muito fácil julgar sem estar na pele, dá pra você entender. Eu mesmo, cara, a gente comentou aqui, eu tive um outro processo, esse jurídico, tava comentando contigo, né, fora aqui do ar, né, onde uma desembargadora lá do tribunal do TRF4, os caras negaram o pedido meu, dizendo que não, que eu não sofri, porque eu não gosto de usar a palavra sofrimento. Mas como se eu não tivesse sido... Mas você tem um abalo, não tem o que dizer. Não, como se eu não tivesse sido afetado em absolutamente nada. É ridículo, cara. Eu até queria, se eu soubesse o nome, porque pra mim foi tão insignificante essa desembargadora, que eu nem gravei o nome dela. Mas se eu soubesse o nome, eu ia dizer aqui. Eu ia dizer o nome dela, tá? Porque, cara, é uma coisa tão idiota, não sei nem como é que uma pessoa dessa consegue ter a sensibilidade... Empatia com o próximo, né? Num cargo de desembargadora, acho que ela nem é mais desembargadora, né? Uma mulher era do TRF4, né? Então, isso é muita ignorância, é muita falta de empatia, porque é muito simples, né, cara? E como é que você vê, por exemplo, né, assim, o estudo do tema ditadura nas escolas, né? Poxa, eu me recordo, eu estudando essa área, todos os documentos, toda a riqueza, e parece que é colocado um pontinho ali, e é isso, acabou. Dá para mudar isso? Precisa mudar isso? Porque a gente olha o ontem para ajudar a construir o amanhã, né? A gente tá tão distante, assim, a BIM paralela, violações de garantias fundamentais, um Supremo com algumas decisões que descem engasgado. Como é que você vê isso? Porque você falou sobre a cultura, né? Como é que a gente coloca isso? Porque, no fundo, a gente tá tratando de liberdades e garantias
Coletivas e individuais, como é que é? O que eu acho que a primeira coisa a gente tem que chamar as coisas como elas, pelo nome que elas têm, né? Ainda bem que o Bolsonaro assumiu que 64 foi um golpe. O Bolsonaro acabou assim, que ele dizia que não, né? Mas depois ele assumiu que foi um golpe. Sabe por que ele assumiu? Porque agora, quando ele foi preso... Falou que não tinha que 8 de janeiro não teve tanque na rua. Que golpe foi esse que não teve tanque na rua? Não teve tropas? A China exerce o soft power? Como é que assim? O mundo muda também, não é assim que funciona, né? Mas então, eu pensei isso daí. Não, então tá. Então, tá admitindo que lá teve. Foi golpe, porque lá teve tudo isso aí. Coisa que eles mesmos diziam que não, né? Porque eles adoram dizer. Revolução, né? Cara, ridículo. Sabe onde é que aconteceu o golpe? Eu vou te dizer precisamente onde é que aconteceu o golpe, que é irrefutável. O golpe se deu quando a Constituição brasileira prevê que a vacância da presidência da República só pode decretar com o presidente fora do Brasil. O meu avô estava dentro do Brasil quando Darcy Ribeiro, que era ministro, não sei se era da Educação na época, chefe da Casa Civil, entregou uma carta ao Auro de Moura Andrade, que era o presidente do Congresso Nacional, dizendo que o presidente estava no território nacional, porque meu avô tinha ido para o Rio Grande do Sul. E mesmo assim, o Auro de Moura Andrade decretou a vacância da presidência da República. Ali está configurado o golpe. Porque descumpriu o texto constitucional. A Constituição não te permite fazer isso. Ali deu golpe. Depois, o que aconteceu depois... ali foi uma proforma. Aquelas votações indiretas ali dentro. Depois veio o ato adicional número 1. Aquilo ali foi tudo para enganar bobo. Porque não tem como... Como é que tu contradiz esse argumento? A Constituição tá ali. Ou então a Constituição não serve para nada. Daí tudo bem. Daí a gente diz, não, a Constituição é uma porcaria, não serve para nada. Tá. Porque como é que tu vai contrapor esse argumento? Tá ali, cara, na Constituição. Artigo tal. Decretação de vacância. Só quando o presidente... Então nós estamos falando da Constituição de 47, né? 47. Só quando o presidente estiver fora. Então, o presidente está dentro, eu pego a Constituição e rasgo e tá pronto, cara. Golpe militar, golpe civil. Você tem que dizer golpe civil militar, porque teve muito apoio da sociedade civil. Né? E hoje também golpe militar empresarial, né? Depois, cada vez mais a gente vai percebendo a participação das empresas no financiamento, né? Nós sempre é bom lembrar, imprensa também, mídia, de uma maneira geral, fortissimamente apoiando o golpe. Tanto que anos depois, eu vivi para enxergar um editorial do Globo pedindo desculpa pelo golpe. Eu vi isso. Pedindo desculpa pelo golpe. Desculpa. Não, tá bem. Eu acho que vale, sempre é válido. Sempre é válido. Mas não só isso, né? Né? Mas não só, desculpa aí. Desculpa aí, foi mal. Brincadeirinha. Valeu, errei aqui, cara. Passou, né? Não é assim que as coisas funcionam. Não é por aí, né, cara? Tem que corrigir, tem que alterar. Não tem, cara. Essa aqui é a... Mas, cara, a gente sempre tem... eu acho que, de novo, né, a ideia do livro. Eu não sei como é que a gente tá de tempo, se a gente já fala aí, já convida o pessoal aí Já tá quase, né? Pô, passa muito rápido, né, cara, esse papo aí. Mas hoje eu me sinto muito bem, cara. Assim, eu acho que a minha vida tem um divisor de águas com esse livro aí. Me sinto muito bem, porque eu digo brincando, cara, literalmente a minha vida é um livro aberto. Hoje eu digo, um livro aberto, quero aí, cara. Outra coisa, o livro é extremamente autocrítico. Eu não tô jogando louros na minha cabeça. Até porque se eu tô afirmando que eu tenho uma vertente humanista, você é um idiota se eu chegasse no livro, eu sou o cara, eu sou o melhor, eu sou o bonzão. Não, né, cara? Acho que a gente tem que assumir. Eu acho que assumir erros, e isso também vai um ponto na contramão de uma sociedade que se pauta pelas relações de consumo. Assumir erros, cara, pra mim, é o maior ato de coragem que tem. Porque assume aí, velho. Porque os caras não assumem, ninguém assume nada. Porque é feio. É feio. Não. Cara, vambora. É assim, cara. Eu tenho erros, mas tenho bastante acerto também. Isso, pra mim, isso é um conceito pleno de humanismo, de agir na prática com a teoria humanista, entendeu? Porque as pessoas não... Acho tudo isso ridículo, cara. No fundo, a gente vive muita falsidade, cara. É uma falsidade que eu odeio, eu detesto. Eu tenho pavor, cara.
Tenho pavor. E aí, por ser assim, eu sou um subversivo, sou, né, um revolucionário, não sei o quê. Né? Não tem problema, cara. Eu ando... Não tem problema, é ótimo, né? Cara, eu ando de cabeça erguida, meu velho, em qualquer lugar. Cara. E assim, sabe aquela música do Disparada, do Jair Rodrigues, que o meu livro começa com Disparada, prepare seu coração para as coisas que eu vou contar, eu venho lá do sertão e posso não agradar. E a segunda metade é um trecho da música do Milton Nascimento, que é aquela: quero lhe falar uma coisa, adivinha onde ela anda, pode estar dentro do peito, que é a música Coração de Estudante. E lá a música Disparada, ele fala assim, mais ou menos assim, de cara, não posso te agradar, se você não gostar, vou pegar minha voz e vou cantar em outro lugar. Eu não tô aqui para te agradar. Se não gostar, eu vou pegar minha viola e vou cantar em outro lugar. Cara. É isso, cara, um pouco disso aí. Legal, então a gente vai encerrar por aqui. Christopher, parabéns aí pro nosso lançamento aí que a gente vai Muito fazer. Bom, cara. Parabéns pro teu também, tua obra, teu trabalho, né, Bruno? Eu vejo que tu é um especialista nessa matéria, uma referência, né, que particularmente eu recomendo, indico, né, porque, cara, são gerações novas que se apresentam com um olhar muito mais diferenciado de uma matéria tão importante. Então, indico o teu livro, Anistia Política, indico você como advogado, te agradeço por tudo, acho que a gente tem tudo aí para trilhar um caminho aí muito dúvida. Paralelo, pode contar comigo, entendeu? Sem dúvida. Vamos lá, aqui, ó. Tá Anistia aí, Política, livro do homem aí, ó. Aqui, é isso aí, ó. Anistia Política. O meu é o E Manchado de Sangue Terás Crescer. E é isso aí. Teremos aí o lançamento agora, dia 16, né? No IAB. No IAB. Então você pode acompanhar, tem online, tem tudo. A gente vai fazer esse bate-papo lá, vai falar sobre política, vai falar sobre o livro. E então, estão todos convidados aí. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa aqui. Vários assuntos legais, muita coisa pra gente conversar. Então, curte, compartilha o canal aí. Valeu, tamo junto.